Vá comigo para Efésios, capítulo 5, por favor. Uma questão mais prática da aplicação. Só deixa eu fechar aqui. Não, eu não tenho que fechar, eu tenho que abrir. Efésios, capítulo 5. Você vai acompanhar a leitura a partir... Só deixa eu abrir aqui. Ok, a partir do verso 21. Na maioria das cartas do apóstolo Paulo, geralmente a primeira parte, ele fala da experiência subjetiva, interna, a questão doutrinária, lembrando que a experiência cristã genuína, ela é uma obra do Espírito com base nos fundamentos doutrinários, né? Então, importante o entendimento, a compreensão e a aplicação das doutrinas bíblicas. A segunda parte das cartas do apóstolo Paulo geralmente são questões objetivas, isto é, uma vez entendendo as doutrinas, a experiência subjetiva interior, agora é a questão da prática, E a carta aos Efésios é um exemplo muito claro a esse respeito da maneira como Paulo, então, escreveu as suas cartas e enviou para as igrejas. A partir do capítulo 4 de Efésios, ele começa a trazer essa questão prática da vida cristã, não só a questão individual, mas a partir do verso 21, ele traz aqui para a questão coletiva, familiar e social. Se não, vejamos, olha só, verso 1, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, essa sujeição aqui, né, subordinar, se organizar aqui para estar em sujeição uns aos outros, no que diz respeito ao serviço, à obra cristã, E a ideia aqui é justamente entender que nós somos membros do corpo de Cristo e servimos uns aos outros. A aplicação da cruz aqui, ela é no sentido de que nós fomos colocados no corpo de Cristo como membros para servir a Cristo, servindo o corpo de Cristo. Então estamos ligados uns aos outros, e fomos chamados para servir uns aos outros, servir em amor, e nos sujeitarmos no temor do Senhor, Então aqui não há lugar para a rivalidade, a competitividade, a disputa, Isso são coisas, são atitudes e é uma mentalidade mundana, carnal. A mente de Cristo, a vida no Espírito, ela é totalmente diferente disso. A graça que é dada e a capacitação, os dons que são conferidos pelo Espírito de Deus ao membro do corpo de Cristo, é justamente para servir a Cristo e ao corpo de Cristo. Como que eu sirvo a Cristo? Servindo o corpo de Cristo. Então não há lugar aqui para o individualismo, não há lugar aqui para aquela ideia de estrela, né? de brilhar mais do que os outros. Isso não tem nada a ver com a vida cristã. Por isso Paulo começa aqui dizendo: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. A ideia de temor, né, é justamente a questão de reverência, né, de consideração. Então eu faço em primeiro lugar por causa de Cristo, Então porque eu estou fazendo para Ele, e eu estou servindo a Ele. Então, às vezes a gente ouve assim, eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus, ou não sirvo aos homens, eu sirvo a Cristo. Essa expressão, essa afirmação, ela tem uma parte da verdade, né? Porque, acima de tudo, nós servimos a Deus, amém? Mas como servimos a Deus sem servir aos homens? Você vai ver na Bíblia os anjos servindo a Deus. E
a palavra de Deus diz que eles são ministros, espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, essa frase, ela geralmente, tá? Ela é uma... como é que é o nome da palavra ali que Paulo usa? É um sofisma, tá? Parece ser verdade, mas a sua essência é totalmente enganosa. Nós só podemos servir a Deus nesse âmbito de corpo de Cristo, servindo aos homens. Então, essa ideia de estar sujeito, de se sujeitar, né, tem muito a ver com essa questão do princípio de autoridade, com a disposição realmente de servir, né? E aí nós vamos ter que aplicar a cruz de Cristo, né, em muitos momentos, porque nós vamos servir, às vezes, irmãos que não vão dar nenhum retorno. Nós vamos servir, às vezes, irmãos que nós não gostaríamos de servir. Não sei se você já viveu isso, né? Já, né? Então, mas precisamos servir por causa de Cristo e por causa do corpo de Cristo, né? E aí nós temos que levar para a cruz a nossa má vontade, a nossa indisposição, a nossa indiferença, né? Que é uma luta que todos nós temos. Isso não, né? Todos nós temos, principalmente quem está ainda mais servindo. Porque uma coisa, irmãos, é o seguinte, ó, nós sermos membros da igreja, né? E vamos aqui, cultuamos, vamos para casa. Agora, quando nós começamos a trabalhar, a servir, é aí que nós vamos nos deparar com a realidade da igreja. É aí que nós vamos viver as nossas frustrações, decepções, indignações, né? Nós vamos lidar com o escândalo, sim ou não? Pois bem, a nossa atitude em relação a isso, tá, vai determinar se nós vamos amadurecer ou não. E um dos desafios para a maturidade é justamente nós permanecermos onde nós estamos e lidar com tudo isso, né? Como foi falado na última terça-feira, irmão que passa por você e não cumprimenta, que aqui na igreja te abraça, né? Mas lá fora nem te conhece, entendeu? E você lidar com tudo isso, né? Ao lidar aqui com irmãos que trabalham, né? E eles trabalham em prol do seu ministério, não em prol da igreja, em prol do seu ministério. Então, quando o seu ministério está trabalhando, quando o seu ministério tem evidência, é esforço, é dedicação, é oração, é jejum, né? Chama todo mundo, mas quando não é o seu ministério, nem vem. É assim não? Não deveria, mas infelizmente. Então nós temos que lidar com tudo isso. E por isso Paulo começa essa realidade aqui, né? Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, né? Você vai fazer parte de um ministério que vai ver pessoas dedicadas, outras nem tanto, né? E aí você é dedicado, você chega no horário, e aí você tem que carregar alguns irmãos que, né, estão sempre entoando aquela canção. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, né? Estou sempre atrasado. Sempre chega depois. E aí você vai ter que lidar com tudo isso, né? Ensinar, instruir, caminhar um pouco mais, às vezes advertir, né? Então, aí agora Paulo faz uma questão geral aqui, né? Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, tá? Estarmos sujeitos. Por exemplo, às vezes, agora nesse último final de semana, eu fui convidado para ministrar para os pais, né, os responsáveis aí das crianças e pré-adolescentes. E eu estava sujeito à liderança do Ministério Infantil e do Ministério dos pré-adolescentes, né? Quer dizer, mesmo sendo conexão e start, né? Rede start e conexão. Então, o que eu faço geralmente? Eu, ao ser convidado, digo, bom, quanto tempo, qual que é o assunto, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer a seguinte leitura. Se eles oraram, e o Senhor os direcionou para me convidar, então eu tenho que entender que houve um direcionamento da parte de Deus para a vida deles, amém? Então a direção de Deus para a minha vida não pode ser diferente da deles. Eu vou estar servindo aquele ministério dentro de uma visão que Deus deu para eles.
Eu não posso chegar lá e dizer, não, eu vou falar o que o Espírito de Deus me ordenou para falar. Isso pode acontecer, irmãos? Até pode, mas não pode gerar confusão. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Mas na grande maioria das vezes não é assim. Porque há uma espiritualidade, às vezes, nociva, que se sobressai. Então, preste atenção, cuidado com esse tipo de espiritualidade que sobressai, que fica acima do corpo de Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? A espiritualidade genuína, verdadeira, saudável, ela trabalha no âmbito, no movimento do corpo de Cristo. Eu já criei muita confusão por causa disso, me achando espiritual, que na verdade eu estava sendo carnal. Isso traz prejuízo, traz muita dificuldade, sabe? Então esse se sujeitar traz essa ideia, né? Essa ideia. Você está disposto a servir, quando você é chamado, né? Você não usa da sua posição para se sobressair, você usa da sua posição para servir. Aí Paulo vem agora para o âmbito familiar, onde a cruz vai exigir um pouquinho mais. Ele começa assim, verso 22. Esposas, Efésios capítulo 5, verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao... Perceba que o centro aqui sempre é o Senhor. O motivo, a razão de toda submissão, de toda sujeição, de todo serviço é o Senhor. Não é o meu dom, não é a minha capacitação, não é a minha posição, é o Senhor. A razão, o motivo, né, a referência, eu estou fazendo para o Senhor, e fazendo para o Senhor, tá? Então, a ideia aqui é esta: a esposa deve estar sujeita, tá? Olha aqui, cada uma de vocês seja sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Aí ele vai dar razão, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha a referência, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Esse em tudo aqui está ligado ao Senhor, tá? Então, fora do Senhor, preste bem atenção, fora do Senhor, não há sujeição, porque fora do Senhor qualquer sujeição se torna pecaminosa. Deu para entender aqui, irmãos? Essa sujeição, ela tem que estar em Cristo, ela tem que concordar com o caráter de Cristo, com o ensino de Cristo, com a instrução de Cristo, porque às vezes o esposo pode exigir uma sujeição, pode levar a esposa a pecar contra Cristo, e aí ela não tem que se submeter, ela vai ter que pagar o preço que for para estar sujeita a Cristo. Ok? A ideia aqui é estar sob missão. Qual que é a missão da esposa? Cooperar, auxiliar, ajudar. A ideia aqui é lá de Gênesis. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? E quando ele criou Eva, ele disse, olha, ela vai ser tua auxiliadora. A expressão ali, no original hebraico, é que ela foi capacitada para estar ao lado, para auxiliar. Lembra que eu falei na última terça-feira? Não há aqui uma hierarquia política, governamental. Qual que é a nossa referência de sujeição aqui, sem hierarquia? A Trindade. O Pai é maior que o Filho? O Filho é maior que o Espírito? O Espírito Santo é maior que o Pai? Cada um exerce a sua função, os três são um. Essa é a ideia da união conjugal. Ele é o cabeça. Sim, o pai enviou o filho. Cada um na sua função. Isso tem que ser entendido, irmãos, porque às vezes não. Esse texto é muito distorcido. Eu falo não lá fora, no púlpito, né? A gente já
teve aí situações de conversa em estudos, em aconselhamento, que teve esposo que falou assim em alto e bom som, né, com muita ênfase, para não dizer outra palavra: você tem que ser submissa a mim, porque está na Bíblia. Eu sou o cabeça, eu mando. Não, você não manda, você serve. Você guia, você orienta. É diferente. Totalmente diferente. Isso aqui é a restauração da queda. Porque antes da queda, foi essa a realidade. Pós-queda, o que Deus disse para Eva? Tu vai estar sujeita sob a autoridade do teu marido, e ele vai te governar. Então, isso aqui é uma restauração do entendimento, da compreensão de estar sob missão. Nenhum segmento filosófico e religioso, só um pouquinho, já te passo aqui, nenhum segmento filosófico ou religioso valorizou e colocou a mulher devidamente no seu lugar, como imagem e semelhança do Criador, do que o cristianismo. Qualquer outro segmento filosófico e religioso sempre partiu de um princípio que a mulher, ela era sempre assim, menor, diminuída, então ela tinha que ser colocada não ao lado, mas acima, porque essa ideia de igualdade, ela é uma falácia. Estou mexendo com vocês aqui, vocês estão só me olhando, né? Aí depois termina: pastor, eu pensei em perguntar, pastor, eu pensei em falar. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada. Ou você fala aqui, ou você não fala mais. Ou falem agora ou cale-se para sempre. Irmã. Pastor Júlio, agora quando o senhor falou, quando o senhor começou o texto e disse que muitas vezes o esposo acaba nessa parte de submissão de ser o cabeça e fazer a esposa entrar nesse, vamos dizer, contra os princípios ali que diz, né, de estar submisso a Cristo, vem nessa posição que o senhor disse de pessoas que o senhor teve dentro do gabinete, disse: não, eu sou cabeça, tu é submissa. Aí é nesse ponto que o senhor falou agora há pouco, né? Aí acaba fazendo a esposa pecar contra Cristo. Exato. É isso? Isso também. Isso tá. também. É isso aí que eu queria. Ok? Que o senhor esclarecesse. Perceba que assim como o esposo é uma figura de Cristo, a esposa é uma figura da igreja. Está muito claro aqui no texto. Então, muitas vezes a esposa vai ter que aplicar a cruz, né? Várias circunstâncias, vai ter que estar sujeita, né? E ir contra os seus sentimentos, as suas emoções, sabe? Alguns impulsos, levar para a cruz por causa de Cristo. Não é nem tanto por causa do esposo. A Ângela já falou para mim: olha, eu vou me submeter por causa de Jesus. Porque se fosse pela maneira como tu fala, como tu age, você está entendendo ou não? Então é aplicar a cruz, irmãos. Tá? Isso é fundamental no relacionamento conjugal. Tem que trazer a cruz, ok, Renata? O senhor quase respondeu o que eu ia falar. Semana passada, a nossa irmã comentou sobre a diferença da submissão, se a gente tinha que se submeter somente em alegria, ou caso contrário fosse se a gente está em rebeldia. Mas nem sempre a gente vai estar satisfeita ou estar pronta para essa submissão, até porque nós também temos os nossos defeitos, os nossos pecados. Sim. A nossa própria criação, então às vezes dá esse conflito, assim como em Cristo. Na conversão, muito do que o Senhor nos orienta na palavra, a gente tem que ser sincero e falar: Senhor, eu não quero obedecer isso daqui, mas por amor a Ti, me ajuda a me obedecer. Isso. No momento eu estou fazendo forçada porque eu te amo, porque eu entendo que o Senhor é superior, é cabeça, mas Senhor, me ensina a fazer isso com alegria. Ok. Então, parando para pensar na pergunta da nossa irmã semana passada, nem sempre a gente vai estar
com um sorriso no rosto, e ai, como é maravilhoso essa direção, essa ordem, e vamos lá, e que não sei o que, está tudo bem. Porque às vezes a gente vai estar, como a Ângela falou para ti, o que o senhor acabou de dizer, às vezes a gente chora, olha, eu não concordo, mas por você ser o meu cabeça, por entender que você está sendo direcionado pelo Senhor, eu vou me submeter. E na maioria do caminho, quando nós decidimos obedecer e nos submeter, mesmo contrariadas, o Senhor abençoa. Sim. O Senhor nos responde com misericórdia. Ó, eu dei uma direção, você não entendeu no início, mas... E as coisas começam a pegar o jeito. Então, é só fazer a colocação. Nem sempre é com aquela alegria que a gente queria, até porque a gente também está sendo trabalhada, como a igreja está, porque esse é o nosso papel, esposa, quanto mulher. Nós também somos a igreja, então, dentro de casa, às vezes, a gente também tem esse conflito com o nosso cabeça, nesse sentido, pai, não estou entendendo nada, mas vamos lá. É isso aí. Lá na Dandara, faz favor. Sim, porque é um processo, entendeu? Nós precisamos nos deixar ser trabalhados para chegarmos à maturidade ou à espiritualidade tão profunda que nós vamos obedecer com alegria, com satisfação, porque já fomos quebrados, moídos, trabalhados. Então, com certeza é um processo, sim, né? Isso tem que ser levado em consideração. E o que acontece? Às vezes, ou na grande maioria das vezes, muitas irmãs desistem porque elas pensam o seguinte, ó, eu não estou obedecendo com prazer e satisfação, estou obedecendo por obrigação. Mas leva isso para a cruz, leva isso para a oração, fala com Deus. Deus sabe que você está fazendo, né, por obediência e não está realmente tendo todo o prazer e satisfação naquilo ali. E Ele vai mudar isso. Você nunca fez a oração, Senhor, eu sei que eu tenho que fazer, eu não quero, me ajuda, eu vou fazer, não querendo fazer. Eu já fiz. Entendeu? Então esse é outro nível, irmãos. Nós precisamos avançar, ok? Irmã Dandra. Eu só queria concluir, porque quem tinha feito essa colocação na última reunião tinha sido eu. Sim. E assim, ela é uma colocação muito ampla, né? Então é perigoso, só queria pontuar uma coisa. Porque às vezes a gente vai usar da rebeldia ou de não ser submissa com alegria em pequenas coisas em que a gente poderia servir com alegria, né? Ser submissa com alegria. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, o nosso esposo, por exemplo, chega cansado do trabalho, coloca roupas pela casa ou pede uma toalha no banho, e a gente, né, tem aquele impulso, às vezes, de também estar cansada, de também estar sobrecarregada e não conseguir ser submissa com alegria naquele momento. Okay. E eu sempre me coloco um exemplo assim que eu sempre trago para a minha vida se Jesus estivesse no banho e me pedisse uma toalha, eu com certeza falaria para ele: Senhor, quer que eu aqueça a toalha antes de te entregar? E é da mesma forma que eu tento ser submissa nesses pequenos detalhes com meu esposo. Okay. Então, era só para não ficar tão amplo, porque às vezes a gente é submissa com rebeldia até nesses detalhes pequenos, né? Sim. E daí a gente autorizar que tudo que pode ser fica, né, confuso às vezes. Isso, ótima colocação. Lembrei-me do que Jesus falou: ser fiel no pouco, se aplica aí, né? Se você for fiel na disposição de alcançar uma toalha, né? Você vai ter uma disposição, vai construir esse caminho para coisas mais desafiadoras, com certeza, no relacionamento, ok? Até porque quando a mulher exerce essa submissão e o esposo não é cristão, acaba ganhando ele para Cristo, porque comigo foi assim, né? Porque eu não entendia sobre submissão, mas até quando me foi explicado, eu comecei então a honrar pelo homem que ele já era, que não deixava faltar nada, que nos supria de todas as coisas. Era um homem bom,
né? E aí, quando eu entendi isso, eu comecei, então, a honrar ele como esposo, como marido e principalmente como pai. Eu dizia para as crianças assim, né? Na época crianças, né? É o papai de vocês, o papai. Tanto que quando ele veio para Cristo, as crianças já estavam prontas, já entendiam a questão do pecado e a questão do que Deus tinha feito na vida dele. E para ficar talvez claro, quando o senhor diz assim que nós não devemos nos submeter, quando a questão da mulher, nem tudo a gente deve se submeter. O Wagner, infelizmente, ele servia a outros deuses. E ele tinha umas práticas da outra religião. Até que um dia ele chegou para mim e falou: eu quero que você faça. E eu fui orar. E o Senhor falou: não faça, porque se você fizer, você está tomando parte com ele, do outro, né? E eu orei muito, eu jejuei muito, eu busquei muito orientação e não fiz. E eu me coloquei, naquele momento, eu me coloquei diante de Deus assim, ó, você serve porque você quer, eu não me peça que eu não vou fazer isso, eu não vou servir os outros deuses com você. Apesar de ser submissa, apesar de caminhar com você, isso eu não vou fazer. E quando eu tomei essa posição, nunca mais ele fez as práticas, ou seja, os banhos lá que ele tinha que tomar, nunca mais fez parte da vida dele. Deus me honrou. Bom, pastor, eu vou fazer uma colocação também, porque assim, eu venho de uma família ocupada por mulheres, não tive uma paternidade presente, então por isso eu não tive uma autoridade masculina. Sim. Então hoje eu estou há quase 15 anos com meu marido, mas durante muitos anos eu tive muita resistência a entender essa palavra. E muito também porque eu não estava com o Espírito Santo, né? Então, foi muito difícil e eu era aquele tipo de mulher que pensava, nossa, ser submissa, por que a Bíblia é preconceituosa nisso? Sim. Mas, glória a Deus que eu nasci de novo, hoje com o Espírito Santo, né? E de alguns anos para cá, o Senhor me trouxe esse entendimento do meu lugar dentro do meu casamento. E, com isso, hoje eu entendo que, com o Espírito Santo, flui de uma maneira muito mais natural. Então, eu já não vejo isso como quem é que manda, né? Mas é sobre amor, respeito e sobre também ter um homem de Deus na minha casa que a gente consegue conversar e chegar a uma solução, né? Ele também não vem me impondo nada. Sim. O respeito é mútuo. Mas eu vejo essa diferença durante esses anos sobre isso. Quando nós... Claro que não é aquela coisa assim, super fácil. Às vezes, tem momentos que a gente precisa se colocar no lugar e pensar, não, Deus, tá bom, se Ele está falando, né, eu não quero, mas vou honrar, vou respeitar, porque Ele é autoridade na minha casa. Mas, sem dúvidas nenhuma, eu acho que fica muito mais difícil para a mulher que não está com o Espírito Santo do que quando a gente está com o Espírito Santo e entende esse lugar e aí entende a importância da gente honrar, respeitar. E qual é o meu lugar na minha casa, né? Cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, esperar ele com comida, com a casa limpa, ter o meu lugar mesmo. Então, eu acho que queria colocar isso, da importância do Espírito Santo, que é quando a gente entende essa autoridade do Pai, né? E do homem, porque eu conheci isso quando eu coloquei Deus como meu Pai, quando eu entendi a autoridade dele sobre a minha vida, que antes eu não tinha. Era isso. Ok. Esses versículos aqui, eles são precedidos pela ordem aqui de se manter cheio do Espírito, né? Porque o versículo 18, né, fala sobre isso. E aí Paulo já está claramente aqui, debaixo da orientação do Espírito de Deus, falando o que a irmã falou ali, confirmando, né? Exatamente, a irmã está em concordância com o ensinamento apostólico. Irmãos, se nós nos mantermos cheios do Espírito de Deus, o entendimento e a compreensão virá para a prática. Não vai ser forçado. Nós vamos enfrentar dificuldades e situações, vamos, né? Perceba aqui o que Paulo
sob a orientação do Espírito, ele está trabalhando num fator, digamos assim, muito importante na vida das mulheres. A queda, ela acentuou, ela estabeleceu, né, essa capacidade de envolver, de resistir, de se posicionar, de não se submeter. E aí a redenção, ela não elimina isso, ela na verdade coloca isso no seu devido lugar. Tanto porque a auxiliadora, ela foi capacitada para ajudar, para estar do lado, é um suporte, entendeu? Então entenda assim, irmão, existem situações que o seu posicionamento, o seu auxílio vai ser sustento para o seu esposo. Deus vai usar a sua capacidade para que ele não caia. Por que Satanás combate tanto essa questão, como, por exemplo, essa falta de entendimento, de compreensão, a distorção da submissão? É justamente por isso. Porque se a mulher entender e compreender que ela foi criada, capacitada, com a mente, né, com toda a sua estrutura emocional, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, para sustentar, ser suporte, né? Então Deus vai usar isso para sustentar o esposo e a família também. Aqui a Paula no microfone. Então é fundamental essa questão aqui, tá? Pastor, é só para ver se está certo, que no dicionário que eu estou olhando aqui ficou um pouco confuso para mim. Essa palavra submissão aí no texto que a gente está lendo de Efésios, Efésios, ele diz aqui no dicionário que eu estou olhando, né, sobre a palavra original, tá, que o termo militar grego, numa forma militar, sob o comando de um líder, tá, em um uso não militar era, que aí entra esse texto que a gente está lendo, né, uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga, agora no final que falou agora no final, né? Então eu acho que eu não fiquei bem certa, mas me parece que está correta essa tradução também, porque às vezes a gente tem a submissão só como uma obediência, mas se está certo, essa é a minha dúvida, se está certo ou não essas outras palavras sobre cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga e uma atitude voluntária de ceder. Sim, porque essa é a ideia. Eu vou a palavra aqui submissão, tá? No grego, hupotasso, tá? Significa organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à demonstração ou ao conselho de alguém, tá? É um termo militar grego que significa, olha aqui é a essência, organizar as divisões de tropas. Você sabe, tem o comandante lá e tem o pessoal que auxilia ali. Eles vão organizar as tropas. Então, essa é a ideia de organizar, essa é a ideia de auxiliar para que tudo ocorra bem. Essa é a ideia de submissão. Tá? Por isso que é um termo militar. Ok? Tá? Numa forma militar, sob o comando de um líder. Está debaixo de uma liderança. É um princípio, porque se ele representar Cristo, há um princípio de autoridade aí, sim ou não? Sim. E aí é que Satanás, ele tenta justamente quebrar o quê? O princípio de autoridade. Se você quebrar esse princípio, você pode orar, jejuar. Deus não vai caminhar com você se você quebrar esse princípio de autoridade. Porque essa quebra, ela não é só uma questão carnal, ela é satânica. Ok? Ela é diabólica. Então não vai ter quem organiza, não vai ter quem, né, vai ali fazer as divisões, né? Em um uso não militar, é justamente assim, uma atitude voluntária, né? De cooperar, de assumir responsabilidade, de levar uma carga, porque está do lado, está ao lado, essa é a ideia. Então, a ideia maior não é tanto de obediência, embora esteja implícito ali, né? E logicamente que se eu estou debaixo de um comando, de uma liderança, eu vou obedecer, mas na prática, é a cooperação, é trabalhar com,
é trabalhar para. Essa é a ideia. E pega justamente no ponto mais fraco. Para que, lembra da palavra que Deus disse para Paulo? Meu poder se aperfeiçoa. Se aplica aí, ok? Deu para entender aí? Bom, aí Paulo vai se dirigir agora aos maridos. Que é também no ponto mais fraco, entendeu? Justamente por causa da redenção, a queda da redenção. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Esse amor aqui, a palavra aqui grega, deixa eu ver aqui, é a palavra do ágape, né, que é o amor sacrificial. É o amor sacrificial, é o amor que se doa, é o amor incondicional. Essa é a ideia aqui, não é um amor comum, irmãos, é um amor sobrenatural, é o amor de Deus que está derramado no coração. Então ele tem que exercer essa liderança com base e motivado, por esse amor. Então, ame a sua esposa. De que maneira? Como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja, irmãos? Se entregou por ela. Então, no relacionamento, quem tem que se entregar primeiro em sacrifício? Está gravando aqui, não? A Ângela deve estar falando mistério, meu Deus do céu. Mas é isso aqui, irmãos, tá? Como Cristo, perceba que Cristo é referência também para o esposo, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Eu estava lendo outro versículo aqui. E se entregou por ela, para que a santificasse. Uma das funções do exercício do amor do esposo, santificar a esposa, o que é? É mantê-la separada de tudo aquilo que pode separá-la de Cristo. Então, meu querido irmão, você tem que ter uma comunhão muito íntima com Ele, para você ter esse discernimento e pastorear a sua esposa. Não entrega para o pastor não, mano. Ele vai te ajudar. Veja como é. Aqui, as mãos já começam a levantar. Aqui e lá no fundo, lá. Vamos lá, vamos ouvir. Pastor, eu achei bem interessante a colocação da Ju, a esposa do Yuri. Diante da realidade dela e toda a realidade familiar. Uma das coisas que ela falou é imprescindível a presença do Espírito. Tanto no relacionamento da esposa para com o esposo e o esposo para com a esposa. E observando as suas falas agora, literalmente é uma luta espiritual, né, pastor? Vivermos esta realidade no nosso lar, levando em consideração a cultura a qual nós vivemos, deturpando tanto o papel feminino ou até mesmo o masculino, o homem e a mulher, tanto que para eles não tem absoluto, é tudo relativo, subjetivo para cada pensamento. E somente pela graça do Senhor vivermos essa realidade, porque o esposo diante da esposa, ele não vai, digamos assim, cumprir o papel por imposição. Muito pelo contrário, por graça e misericórdia, da maneira como o Senhor mesmo pontuou, né? Se entregando por amor a ela, mostrando o caminho, porque eu acho que uma das dificuldades do homem é entender que não é por força. Sim. Afinal de contas, nós nos submetemos a Cristo. Isso. E dessa forma, a nossa esposa por graça e não por ditadura, que muitos homens pensam que é impondo e não é por imposição. Nós não ganhamos o coração das nossas esposas por força. É graça do Senhor. Correto? O correto. A força é para proteger e carregar. Você tem que usar a força para proteger e carregar. Ok? E com relação à submissão no sentido do primeiro princípio, né? Como o pastor falou ali de orientação do Espírito Santo. O objetivo de colocar ali a mulher sob submissão é em cima dessa jornada, né? Tendo esse entendimento.
Porque, como falou bem a irmã Cristina ali, quando é algo que está totalmente fora, né, aí complica, digamos, né? Aí sim tem que haver a ponderação do que fazer por parte da mulher. Isso. Mas o princípio lá atrás é o primeiro, né? O princípio de protegê-la, de livrá-la do mal, de conduzi-la, de ensinar ou para aqui ou para lá. E aí onde pesa a responsabilidade do esposo, né? De ter esse discernimento, até para que, digamos, a submissão por parte dele com relação à sua esposa não seja um jugo, né? Exato. Não seja, digamos assim, injusta. Uhum, exatamente. É isso aí. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a ação aqui, digamos, santificadora do esposo para com a esposa é sobre a orientação da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus no relacionamento conjugal, no trato para com a esposa, ok? Até porque Pedro vai dizer o seguinte, ó: se eu não tratar a minha esposa como vaso mais frágil, tá? As minhas orações serão interrompidas por Deus. Não é o diabo que vai interromper, não, é Deus, ok? Depois a gente pode ir lá para Pedro, lá, se você quiser conferir essa porque ali o microfone ali, é tão espiritual, que é um relacionamento aqui, tá? A vida cristã é o que, irmãos? Relacionamento com Deus e com o próximo, ok? Eu entendo de uma forma que eu vou colocar e o senhor me disse se eu entendi da forma correta. Quando o senhor fala que a atitude inicial tem que ser do homem no sacrifício, como Cristo se sacrificou, por exemplo, trazendo para a realidade da igreja, Cristo se sacrificou por nós e a gente ama Ele porque Ele se entregou por nós. Então, para nós, para a igreja, não é um jugo amar e se submeter a Cristo porque Ele fez por nós. Então, a gente vê como Deus coloca da forma tão correta que no momento que o teu marido se sacrifica por ti, te cuida, todas as coisas que fala aqui, tu amar Ele e tu se submeter a Ele, tu orar por Ele, não é mais um jugo. Porque, no caso, tu está sendo recíproca pelo que ele fez primeiro. Está sendo, no caso, até uma questão de honra. Honrar o teu marido, porque ele primeiro se sacrificou por ti. Vem antes, como uma coisa recíproca. Ok. Sim e não. Não é um jugo mais pesado, difícil e doloroso. É o jugo de Cristo, que é suave. Então, aí, a tua colocação é fundamental. A diferença de jugo. Tá? Como a Ju colocou lá, não cristã sem o Espírito Santo. Para ela, a submissão é um jugo pesado, doloroso, fere, incomoda, gera indignação. Agora, em Cristo, esse jugo se tornou suave. Ela faz respondendo exatamente como tu colocaste. Então, não é um jugo mais aquele jugo nocivo, tá? Agora é o jugo de Cristo. Lembra quando Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Então o jugo de Cristo é exatamente o que você colocou. Você responde ao cuidado e à proteção do esposo, né, em amor. Você responde o sacrifício que ele está fazendo, né, por você em amor. Esse é o jugo de Cristo, com certeza, ok? Alguém mais levantou a mão aí? Não, né? O texto segue dizendo o seguinte, ó: para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui Paulo está trazendo uma figura da igreja, né, que vai ser apresentada a Cristo no encontro, né, com o noivo, sendo santificada, sendo aperfeiçoada, amadurecida, né? E ele usa essa figura para o relacionamento conjugal, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, esse relacionamento tem que gerar maturidade, aperfeiçoamento em ambos, pela ação do Espírito. Mas isso, digamos assim, o ponto de partida, né, é do esposo para com a esposa, para
que haja uma resposta como a irmã colocou ali. Os irmãos estão entendendo ou não? Então, por exemplo, aqui a ideia é que eu vou apresentar a Ângela para mim mesmo, tá? Trabalhando e sendo instrumento de Deus na vida dela para que ela amadureça, cresça. Tá? Isso é uma responsabilidade minha. E eu estou fazendo para o meu próprio benefício. Se não, vejamos, olha o que o texto segue dizendo aqui, ó. Assim também, verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio. Por que ama o próprio corpo? Porque são uma só carne. E uma só carne não é unidade. É dois que se tornam um. Unicidade. Unidade é estar junto. Ok? Tá? Alguém levantou a mão, acho? Ok. A Dandara, ela faz favor. Enquanto eu leio aqui. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Lembra que Jesus falou? Amar a Deus, o próximo e... Porque assim como o esposo pertence à esposa, a esposa pertence ao esposo. Há um mútuo pertencimento aqui. Então, quando ele cuida da esposa, ele está cuidando de si mesmo. Pode falar. Pastor, como eu já tinha estudado esse texto, eu anotei aqui Eclesiastes 9:9. E daí eu fui olhar e fiquei na dúvida se não é referente à dúvida da Valéria. Daí eu fiquei com dúvida. Diz assim: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Daí eu acho que se não era o sentido da pergunta da Valéria, de ser recíproco, de recompensa. E daí eu li esse texto e fiquei com dúvida. Sua dúvida é que se essa é a questão da recompensa? Não entendi. Pode falar de novo. Isso, eu fiquei com dúvida, porque a Valéria colocou se... O amor deles seria a gente honraria o amor deles como uma forma de recompensa. Sim. Agora eu entendi. Sim. Aí nesse aspecto aí positivo, legítimo, verdadeiro, tá? A reciprocidade da recompensa, né? Aquilo que você faz é muito semelhante, né? O princípio aí da semeadura, ok? Então, ele está semeando, vai colher. Então, a colheita dele, na verdade, é a sua resposta. É a recompensa pela atitude que ele está tendo com você. Deu para entender? Então, isso é legítimo, é verdadeiro. Ok? Deve ser assim. Às vezes não é. Mas quando não está acontecendo, alguma coisa precisa ser trabalhada. Como a Renata colocou aqui, há um processo de transformação, de adaptação, digamos assim, de purificação de sentimentos, emoções, de mente, que é um processo, na verdade, de santificação na vida de ambos. Mas a recompensa é legítima nesse caso aí, ela é verdadeira. Aí é o seguinte, irmãos, colocação importantíssima. Essa recompensa, ela deve ser esperada por ambos. Tem que criar essa expectativa de receber algo, porque aí está dentro de um relacionamento centrado em Cristo. Porque está centrado em Cristo, ele é menos egoísta. Dá para entender ou não? Ok? Aqui, Renata, cadê o... Muito se escuta, e até em pregações de rede social, que muito se diz sobre o mandamento ao Senhor de amar, de amor, trazendo a responsabilidade ao marido, como se o homem fosse mais difícil amar. Então, você tem que amar. Só que para a mulher, e tanto que já nos fizeram essa indagação, não, o meu marido tem que amar. Para mim, o Senhor fala que eu tenho que respeitar e ser submissa. Em forma assim de,
Eu estou fazendo a minha parte, mas eu não tenho que amar aquele canalha, sabe? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Não, explicar mesmo isso para nós, até mesmo para a gente saber como aconselhar num caso desse, quando há esse nível de resistência, que a gente sabe que dentro de um casamento não é fácil. A pessoa, para chegar nesse estágio de pensamento e de revolta, a pessoa sofreu muito com o cônjuge e tudo mais, mas para desmistificar essa questão de a mulher não é obrigatório amar. Até uma vez eu escutei numa mensagem, não, porque a mulher é dotada de amor, porque a mulher é sensível. Mas a gente sabe que nós, mulheres, eu Renata, mulher, falo por mim, às vezes me torno muito mais insensível do que o meu parceiro, pelas obrigações, porque como a gente é multifuncional, a gente está tão acostumado a fazer, servir e correr de um lado para o outro, às vezes a gente esquece do sentimento, amor, carinho, afeição. E muito tem sido, talvez, inculcado na mente das mulheres. Não, o teu papel é se submeter, respeitar e honrar. Mas o amor é com ele. Então, ele que tem que correr atrás, ele que tem que fazer. Ok. O texto aqui é claro quando diz que a igreja, quando a esposa é como a igreja, ela tem que estar sujeita ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja está sujeita a Cristo por amor, irmãos. Aliás, todas essas atitudes aqui de ambos, tanto da esposa como do esposo, só é possível a partir do amor. Então, quando fala aqui que Paulo está trabalhando aqui questões específicas, mas ele não está aqui isentando, por exemplo, a questão do amor da esposa para com o esposo. Muito pelo contrário. Ele está somente fazendo o seguinte, pontuando que na dificuldade do esposo de amar, ele precisa exercer isso, mas a esposa, em sujeição, já demonstra amor. Então ela tem que amar. O mandamento é para ambos. O mandamento é para ambos. Senão, olha só, não sei se meu tempo já terminou, mas vamos dar um pulinho ali em 1 Pedro. Eu vou ler, só acompanhe, para você ver como isso aqui é para todos. Olha só. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, olha só, a partir do verso 1. Só acompanhe, olha só. 1 Pedro 3, a partir do 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aí vai dizer assim, maridos, vocês igualmente. Essa ideia de igualmente, vocês percebem aqui que ele está repetindo, Pedro está repetindo, igualmente. Isto é, os princípios que são aplicados para a esposa, também para o esposo. Então não há diferença aqui. Só que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, ele está sendo específico na realidade da esposa e do esposo. Então ele não está aqui dizendo, olha, como fora colocado aqui, o mandamento do esposo é amar, e da esposa é se submeter. Não. É para os dois, tanto o amor como a submissão. Ok? Aí vai dizer, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. A vida comum do lar é o dia a dia, tá? Discernimento é a capacidade de sensibilidade de enxergar as coisas exatamente como elas são. Ok? Dando honra à esposa. A honra que é o valor que a pessoa tem por ela ser quem ela é. Não é pelo que ela faz. Você não honra as pessoas pelo que elas fazem. É pelo que elas são. É o peso de importância, porque a palavra honra aqui é o valor dado pela essência, por aquilo que é. Vocês entendem isso ou não? Não é pelo que ela faz ou deixa de fazer, por quem ela é. Porque se for porque faz ou deixa de fazer, você não vai honrar. Olha o exemplo da irmã Cristina aqui.
Quando o pastor Wagner não era cristão ainda, ela honrou por ele ser o quê? Esposo, pai. Ah, mas não é cristão ainda, mas ele é esposo e pai. Ok? Essa é a ideia de honra aqui. Aí ele diz o texto assim, ó, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser a co-herdeira da mesma graça da vida. Então a mesma graça que está no esposo é a mesma graça que está na esposa. Agindo assim, olha só, as orações de vocês não serão interrompidas. Isso, entenda que a maneira como você trata o seu cônjuge, ela vai influenciar diretamente na sua vida de oração. É triste quando a gente ouve assim, ó, eu até gosto da igreja, aquela coisa toda, mas eu não vou por causa do meu cônjuge, porque ele é uma coisa na igreja, que em casa é outra. E às vezes você vê pessoas orando, e orando muito. Mas as suas orações estão sendo interrompidas, porque o relacionamento conjugal não está de acordo com a palavra de Deus. Você entende isso ou não? Por isso a cruz. Então não basta orar, é orar e praticar, amar, honrar, proteger, cuidar, nutrir, enfim. A gente volta aí depois para esse texto, nosso tempo já terminou. Vamos orar? Coloque sua vida, sua família diante do Senhor nesse momento. Pai, nós somos agradecidos a Ti porque a família é um projeto do Teu coração. Não é invenção humana, política, religiosa, mas é, ó Deus eterno, a revelação do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu plano, Senhor, infalível. Continua ajudando-nos, ó Deus, com Tua graça, a não só exercermos cada um a sua função de maneira clara, através das Escrituras, mas vivermos e andarmos em amor, Senhor. Vivermos e andarmos no Espírito, Senhor. Vivermos e andarmos debaixo da Tua graça, Senhor. Para que, ó Deus eterno, a vida comum do lar seja vivida com discernimento, com graça, com harmonia. Um ambiente onde a Tua presença, Senhor meu Deus, é constante, perceptível, palpável, Senhor. Um ambiente onde o Teu nome é glorificado e a Tua palavra honrada, onde o esposo, a esposa, os filhos crescem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, desenvolvem a sua salvação com temor e tremor. Ó Deus, mantenha suas mãos firmes no arado, seus olhos fitos no autor e consumador da fé, vivendo, Senhor, não por circunstâncias, mas vivendo e andando pela fé em Ti, na Tua boa palavra. Que a Tua graça se derrame sobre cada família aqui representada, trazendo cura, trazendo restauração, Senhor, trazendo o derramamento do Teu Espírito sobre a vida do esposo, da esposa, sobre a vida dos filhos, ó Deus eterno, de maneira, Senhor meu Deus, que o Senhor levante famílias cheias do Teu Espírito, centradas em Cristo, firmadas em Tua palavra e guiadas pelo Teu Espírito para a glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe a sua oferta pode colocar no gasofilácio.